Aos 14 dias do mês de dezembro de 2016, na sede da Procuradoria da República no Piauí, presentes os procuradores da República Marco Aurélio Alves Adão e Tranvan da Silva Feitosa, compareceu, acompanhado por seus advogados, compareceu o senhor Pedro Augusto Carneiro Leão Neto, CPF 174-827-554, dígito 20, devidamente acompanhado por seus advogados Conrado Donati Antunes, OAB do Distrito Federal 26903, e Diogo Web Lima, OAB do Rio de Janeiro 184564, a fim de prestar depoimento em razão da celebração de acordo de colaboração com o Ministério Público Federal. Neste momento, todos os presentes são cientificados da proibição do uso de quaisquer instrumentos de gravação ou registro de áudio ou vídeo próprios e declaram não estar fazendo uso oculto ou dissimulado de qualquer equipamento sob as penas legais. Observadas todas as cautelas de sigilo determinadas e atendendo aos ditames da Lei 2.850 de 2013, notadamente quanto ao disposto dos artigos 4º a 7º, pergunta ao senhor Pedro Augusto Carneiro Leão Neto. Os advogados ora presentes são seus defensores legalmente nomeados para lhe assistir no presente ato? São, sim. O senhor renuncia ao direito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade? Renuncio e reafirmo o compromisso. O senhor pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com investigações e processos criminais nos termos firmados com o Ministério Público Federal? Pretendo, sim. O senhor, junto de seus defensores, autoriza expressamente e está ciente do registro audiovisual do presente ato de colaboração? Eu autorizo e estou ciente. O senhor está ciente de que os efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais dos resultados previstos no artigo 4º da Lei 2.850 de 2013? Estou ciente. O senhor, no tocante ao termo de colaboração número 4, que trata do acordo para recebimento de créditos dos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e pagamentos ilícitos aos membros da comissão especial designada para esses pagamentos e os demais agentes públicos estaduais, pretende responder às questões formuladas? Pretendo, sim. Senhor Pedro, então o senhor pode, por favor, relatar com detalhes o que aconteceu em relação a esse específico termo de colaboração? Sim. Em meados de 99, né, eu fui designado aí pelo meu líder, por João Antônio Pacífico, para desenvolver oportunidade de negócio e atender lá o mercado delegado do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, os dois estados. E nesse momento, nessa época, a Odebrecht estava concluindo o ciclo de investimento no projeto lá de Sauípe, né, no projeto na área de turismo do resort lá de Sauípe, na Bahia. E foi feita uma pesquisa nessa época que se identificou a necessidade de complementar o destino de Sauípe, destino de praia, com outros atrativos para se trazer um fluxo maior de turista internacional para o Brasil. E nós tínhamos no Mato Grosso do Sul algumas oportunidades interessantes de negócio na área de engenharia e construção, de uma decisão do acionista de fazer esse investimento, de um estudo de viabilidade econômica financeira na parte dos hotéis, e nós tínhamos também como oportunidade, o terceiro ponto aí seria créditos que nós tínhamos, que as construtoras, Construtora Norberto Odebrecht e a CBPO, Companhia Brasileira de Projeto e Obras, que eram, né, todas duas do Grupo Odebrecht, e que eu representava, minha delegação para os dois estados envolvia as duas construtoras. Então eu tinha três oportunidades, né, obras de fato, obras que pudessem acontecer nos dois estados, um investimento importante que o grupo estava estudando na região do Pantanal, e tinha créditos esses que vinham de obras, de parte de obras realizadas sem ter recebido a sua totalidade. Então eu comecei a trabalhar nos dois estados,
olhando para essas 3 oportunidades. Então, essas obras que o senhor representava não tinham recebido, não tinham sido pagas, eram referentes a que período? No caso, eram obras da década de 80, né? Basicamente a CBPO ela atuava no estado do Mato Grosso do Sul, e a construtora Norberto Odebrecht atuava no estado do Mato Grosso, numa época que as 2 empresas não faziam parte do mesmo grupo econômico, né? Então, no caso da CNO, que atuava no Mato Grosso, nós realizamos uma rodovia estadual, que era a MT-010, uma rodovia estadual que nós fizemos na sua totalidade e não recebemos uma parte do pagamento. E no caso do Mato Grosso do Sul, nós fizemos também uma rodovia estadual, a MS-030, e no caso do Mato Grosso do Sul foi na década de 80 e no caso do Mato Grosso na década de 90, no início da década de 90. Eu cheguei para trabalhar nos 2 estados no final de 99. Né? Então tinha lá créditos para receber, tinha oportunidades de negócio para desenvolver, e obras públicas que estavam aparecendo sem maiores interesses, mas que nós participamos, pelo menos de algumas concorrências. Dessa forma que eu representava um grupo empresarial que era investidor e ao mesmo tempo eu estava cobrando créditos nossos, né? E comecei a ter relações com os 2 governos estaduais, seja para desenvolver os investimentos necessários para os resorts que a gente visualizava para a região do Pantanal, seja para fazer a cobrança dos créditos devidos, né? Então, eu tinha, na realidade, como eu já falei, eu era investidor e estava cobrando esses créditos. Os 2 governos do Estado reconheciam os créditos, porém diziam que não tinham recursos para pagar, né? No caso do Mato Grosso do Sul, além de ele falou que ele reconhecia, mas eu tive que entrar na justiça porque ele precisava claramente que fosse deixado claro que não houvesse dúvida. Então nós entramos na justiça contra o Estado do Mato Grosso do Sul, né? Na época o governador era o José Auxílio, né? O José Auxílio Miranda, o Zeca do PT no Mato Grosso do Sul. E o Mato Grosso, o governador na época era o Dante de Oliveira, e nós passamos aí uns 2 anos fazendo os investimentos em projetos de engenharia, e foram projetos realmente reconhecidos nos 2 estados, né, como de extrema importância para o desenvolvimento do turismo nos 2 estados. Compramos terreno, fizemos licenciamento, projeto de engenharia e em paralelo trabalhando na montagem, o que nós chamamos de qualificação dos recebíveis, para poder mostrar aos 2 governadores e suas equipes que o crédito era líquido e certo. Então, essa era a primeira etapa da minha tarefa, né? Vencido essa, e aí passaram-se os primeiros anos, chegou ao momento de, ok, né, mas nós não temos dinheiro, né, nós não temos dinheiro para fazer o pagamento, né? Ajuizamos a ação, ganhamos a ação no Mato Grosso do Sul, o Estado do Mato Grosso reconheceu, né, através de sua procuradoria, esse crédito. E até 2003 para 2004 não tinha havido condições de se fazer os pagamentos. Vamos dizer, ele não tinha dinheiro. Já reconhecidos nessa época. Já reconhecido. Qual foi a gestão do reconhecimento administrativo no Mato Grosso? O senhor sabe dizer quem era o governador do estado na época?
Na época, a gestão administrativa foi, acho que o Dante de Oliveira, ele foi governador em 2002, acho que o Dante faleceu em 2006, e eu tive a gestão administrativa foi com o Dante de Oliveira. Tá? Em 2006, na eleição de 2006, o Blairo Maggi ganha o governo do estado do Mato Grosso. Em 2006 ele ganha a eleição do Mato Grosso. Né? E entre essa qualificação, seja administrativa do Mato Grosso, seja jurídica do Mato Grosso do Sul, não posso já passar para... Né? Eu queria, assim, só a minha pergunta específica é se no momento o senhor falou que em relação ao Mato Grosso do Sul foi necessário que a empresa entrasse com uma ação na justiça para o reconhecimento do crédito de forma mais clara. No Mato Grosso, esse reconhecimento foi administrativo. Isso. E a minha pergunta era se o senhor sabe, se recorda de dizer em que gestão esse reconhecimento administrativo ocorreu. Se o senhor tiver precisão disso. Tá. Eu falei que o Dante, o Dante, na realidade, ele deixou de ser governador em 2002, corrigindo, inclusive, uma informação que eu acabei de dar. O Blairo Maggi, ele assumiu o mandato em 2003. Né? Então, a qualificação administrativa foi ainda no governo do Dante. Tá? Isso em 2002. Né? Até 2002, que foi antes do Blairo Maggi assumir. Tá? Quando foi em torno de 2003, o governo... Em 2002, houve toda a qualificação e os pagamentos. Eu tenho aqui o valor que em 2004, quando o Mato Grosso do Sul, nós ganhamos a decisão, houve a decisão judicial em 2004, e nós fizemos um acordo aí foi um acordo extrajudicial para que fosse feito o pagamento fora da fila de precatório. Qual foi esse acordo? O Mato Grosso do Sul falou qual foi a posição do Estado? Se nós investíssemos no Estado uma parcela considerável, isso é um documento, um acordo que foi feito e assinado, do que eles nos pagassem, né, eles poderiam fazer esse pagamento. Né. O projeto que foi escolhido pelo Mato Grosso, eu estou falando aí do Mato Grosso do Sul, foi a recuperação da ferrovia de Corumbá, Campo Grande. E nós recebemos um pouco de recurso e investimos. Né? Estávamos fazendo a nossa parte, além de fazer os investimentos no Eco Resort. Mas isso não estava funcionando porque o Estado não conseguia pagar. Né? E isso não alimentava os nossos investimentos no projeto que ele tinha identificado. No Mato Grosso, e aí, em paralelo, o Mato Grosso também, qualificando administrativamente, não foi para a Justiça, né? Mas qualificando administrativamente esse crédito, também dizendo que não tinha dinheiro para pagar. Né? Num determinado, e aí foi em torno de 2000
2004, mais ou menos, eu perguntei, né, aos dois governos qual era a solução, né? Não, sim, e foi indicado pelos dois governos do Estado que precisaria de haver um repasse extra da União. Os governadores, não tem como uma União passar dinheiro para pagar um débito que é do Estado para com a nossa empresa, né? Tem que vir dinheiro para os senhores, para o Estado, a Fazenda Estadual, uma parte desse dinheiro que viria para cá, para a Fazenda Estadual, os senhores me pagarem, né? Então, vocês têm que discutir, os Estados têm que discutir com a União uma forma, um pleito que os Estados tenham históricos, né? E se houver interesse da União e o interesse dos governos, a União fazer esse tipo de repasse. E as discussões políticas entre os Estados e a União, eles escolheram um tema que dizia respeito à divisão dos dois Estados e que nessa divisão dos dois Estados existia, na visão do Mato Grosso e na visão do Mato Grosso do Sul, a União estava devendo dinheiro para eles em função da questão previdenciária dos funcionários da União que ficaram com os Estados. Na hora, então, a União, os Estados estavam pagando as despesas previdenciárias desses funcionários que eram federais, e quando eles viraram funcionários estaduais, quem estava bancando isso era o Tesouro Estadual. É um assunto que dizia respeito dos estados, mas o senhor tratava separadamente com o outro. Como é que se deu a escolha desse tema? O senhor que intermediou? O senhor citou para quem? Alguém sugeriu isso para o senhor? Os dois estados fizeram... Eu participava de conversas, né? Eu tenho tal e tal tema, e eu dei opiniões, né? E qual era a opinião? Vocês só vão conseguir, os dois estados só vão conseguir ter recursos para e buscar recursos da União se for um tema absolutamente de interesse dos dois estados. Eu tinha crédito nos dois estados. E o crédito dos dois estados, o que é que alimentava o interesse dos dois estados simultaneamente? Era essa questão previdenciária. Tá? O senhor tratou desse assunto nessa fase que o senhor está relatando, né? Da definição de uma estratégia de obtenção de recursos da União. Com que agentes públicos, especificamente? Com que agentes públicos? Primeiro com o governador do Mato Grosso do Sul, com o Zé Auxílio, com o Zeca, do PT. Até então, isso era tratado com um interesse legítimo dos estados em pagar o que ele nos devia, e eu com o interesse de receber aquilo que devia. Nessa época era o Zeca do PT governador, e o Blairo Maggi já tinha assumido como o governador do Mato Grosso. Nesse caso do Mato Grosso do Sul, o Zeca puxou muito, era ele que participava, e foi ele que efetivamente no estado do Mato Grosso do Sul ele desenvolveu, e no estado do Mato Grosso eu não tinha com o Blairo Maggi diretamente as reuniões que eu tinha com o Zeca no Mato Grosso do Sul, mas o Blairo Maggi colocou o secretário de infraestrutura dele, que era o Pagô, né? O Luiz Antônio Pagô. Ele era quem representava o Mato Grosso, né? E esse entendimento aí foi muito mais... Depois que essa ideia surgiu, eles desenvolveram internamente, né? Com as pessoas que eles definiram para estudar, e muitos técnicos, né? Mas nesse nível de discussão, os entes públicos que coordenavam
era, no caso do Mato Grosso do Sul, o próprio governador, e no caso do Mato Grosso, depois de uma reunião com o governador Blairo Maggi, com o Luiz Antônio Pagô. Então o senhor se reuniu também primeiro com o governador Blairo Maggi, depois com o Pagô. Isso. E aí foi praticamente na mesma... Ele disse, olha, Pagô, você toca isso e vamos... Né? E aí como é que se deu, a partir daí, os fatos para viabilizar isso que o senhor qualificou aqui como recebíveis? No caso, precisava... O que é que a União precisava fazer? Né? Eles criaram uma... Não é fácil, porque eles tiveram que criaram uma comissão especial para isso, no âmbito da União, com representantes do Ministério do Planejamento, com representante do Ministério da Previdência, com representante do Governo do Estado do Mato Grosso do Sul e do Governo do Estado do Mato Grosso. Foi uma comissão especial criada para analisar o pleito dos dois estados. Isso foi uma comissão que foi o presidente da República que definiu, e essa comissão começou a trabalhar para analisar caso a caso. Uma pergunta, a aceitação da União, assim, entre a definição da estratégia e a aceitação da União constituindo esta comissão, essa tratativa com a União, como foi feita, quem participou? Nós não participávamos, eu não participava, né, diretamente dessa reunião entre os entes públicos. Eu não estava na mesa, até porque era um tema que não me cabia diretamente, né? Mas isso virou uma agenda comum, né, uma agenda de interesse política dos dois estados, porque o dinheiro que eles tinham para receber era muito maior do que o dinheiro, inclusive, que eles não deviam, né? Então, uma parcela, né, eu esperava receber deles, que eles cumprissem a parte deles, até porque, por outro lado, eu estava investindo no Estado, né? Eu acompanhava toda vez que saía coisa no diário oficial, está andando, não está, ia lá, pressionava os estados, mas na União eu nunca efetivamente participei de nenhum tipo de... A construtora, então, não se envolveu nessa questão do reconhecimento pela União, da necessidade de constituir a comissão? Não, diretamente não. O que eu entendia era um pleito dos estados que eu acho que tinha toda a legitimidade, tanto é que as procuradorias da União e dos estados reconheceram. Era um recurso que fazia reposição de caixa nos estados, porque dinheiro que eles já tinham gasto, eles agora iam receber de volta. Eles escolheram, a União escolheu os seus representantes e os estados escolheram os representantes deles, com uma característica: precisar ficar dedicado integralmente. Então o senhor afirma que não havia ninguém da construtora Norberto Odebrecht, o Odebrecht tratou desse assunto em Brasília com figuras do governo federal? Não, ninguém. Agora, os entes públicos se envolveram nessa disputa, né, para fazer com que essa comissão funcionasse com muita ênfase. Tá? E aí, uma vez, o senhor se lembra, constituída a comissão, começaram os trabalhos. O senhor se lembra como ela funcionava, quem eram os integrantes e como é que se deu os trabalhos? Lembro. Eu lembro que, constituída a comissão, no início, eles precisavam tentar qualificar, e qualificar como? Dizendo que fulano de tal era um funcionário da União, e esse funcionário da União, durante o período, ele tinha custado aos estados do Mato Grosso ou do Mato Grosso do Sul
X em reais em valor que a União teria que repassar para os estados. Essa operação foi uma operação difícil, né, porque INSS envolvido, né, e a apuração dos milhares de funcionários que eram funcionários dos dois territórios, né, na época. Então, quando a comissão começou a funcionar, ela fazia suas reuniões e faz espécie de checagem de cada funcionário, e mensalmente, bimensalmente, que eu não sei exatamente qual era a periodicidade, mas a União chegava e fechava, o balanço, a União reconhece um débito de tanto, né, para o Estado. Aí repassava para o Mato Grosso, que era o Estado originário, e o Estado originário depois repassava para o Mato Grosso do Sul. E isso foi durante aí um bom tempo até tudo começar a funcionar, né? Até então, nosso papel aí era um papel de interesse que esse negócio resolvesse, que funcionasse, que o dinheiro fluísse de Brasília para os dois estados, para que eu tentasse, de fato, viabilizar o dinheiro que eles nos deviam. Existia um compromisso, então, com o senhor, com alguém da Odebrecht, de que quando a União liberasse esses dinheiros, esses pagamentos, a construtora e as construtoras que o senhor já nominou receberiam os seus créditos? O compromisso existia. Com quem o senhor firmou esse compromisso? O compromisso foi comigo, representado aí, no caso do Mato Grosso do Sul, pelo governador, né, e pelos membros da comissão, e no caso do Mato Grosso, já nesse momento aí, já era o governador Blairo Maggi. Então, assim, explicitamente acertado de que o pagamento da União era a condição, e quando ele é implementado, as construtoras receberiam seus créditos. Receberiam parcialmente meus créditos, sem dizer o quanto eu receberia. Tá? Não tinha nada amarrado de, se a União repassar, eu pago tanto. Né? Ordem de grandeza, os créditos que as construtoras tinham em relação a esse valor, existia o senhor tem alguma informação sobre isso? Eu não sei o quanto foi a monta dos recursos da União perante os estados, porque isso teve uma série de contas de atualização de dinheiro, a União atualizou o dinheiro perante. Eu não tenho essa informação. Dos créditos mesmo, das empresas? O nosso caso, eu tenho a informação, né, os nossos dados eu tenho. Esses dados, eles também foram mudando muito ao longo do tempo, porque no crédito judicial, o originário nosso era em torno de 50 milhões nos dois estados, tá? Em torno de 50. E eles pagavam um pedaço e depois tinha que corrigir, e tem toda uma planilha que está anexado. É uma planilha de pagamento, quanto é que pagava, quanto é que tinha de juro, e faziam um balanço disso. E até aí, até iniciar o pagamento, nós não tínhamos em nenhum momento sido abordados sobre qualquer tipo de pagamento ilícito. Nós não tínhamos sido. Né? E quando chegou efetivamente perto das eleições, e que eu imagino que, como eu não tenho esse controle do quanto chegava da União para os estados, eu não sabia exatamente o quanto era repassado. Mas nas épocas das eleições, aí esses recursos começaram a surgir, e eu fazia pagamentos, os entes públicos e políticos, eu fiz num momento, em função de recebimento.
e eu tinha os técnicos que estavam trabalhando nas respectivas comissões. Então o senhor, ao receber os pagamentos, pagava vantagens para os agentes públicos envolvidos, é isso? Sim, pagava vantagens aos agentes públicos e um grupo deles eram técnicos que faziam parte da comissão. Né? Quais eram esses membros da comissão? No caso do Mato Grosso do Sul, era o Miguel Millet. Ele era o representante do Mato Grosso do Sul na comissão, e o Fadel, se eu não me engano, é o nome dele. Tá. Na comissão é o Miguel Millet, né? Miguel Millet. E no caso do Mato Grosso era o João Vigílio, o Edmilson e o Francisco. Tá? O Mato Grosso tinha 3 pessoas e, pelo que eu entendi, o porquê do Mato Grosso tinha 3 e o Mato Grosso tinha 1 é porque o estado originário dos créditos era o Mato Grosso. O Mato Grosso do Sul foi um estado desmembrado do Mato Grosso do Sul. O senhor começou a pagar valores para essa comissão antes mesmo de receber? Antes mesmo de receber, porque eles estavam de fato... E aí o grande argumento que eles vieram para mim é que eu precisava acreditar, investir, né, porque eles precisavam trabalhar lá e o trabalho deles era, de fato, produzir os documentos, produzir os papéis, fazer com que o fluxo do dinheiro viesse de Brasília para o estado do Mato Grosso e depois o estado do Mato Grosso transferir para o Mato Grosso do Sul. São 4 agentes públicos, 3 de um estado e 1 do outro. Esse pagamento dessas vantagens foi requerido ao senhor ou o senhor ofertou? Foi requerida. Pelos 4 agentes? Pelos 4 agentes, cada um com uma razão diferente, mas requerida por eles. Né? E até os valores desses pagamentos que foram realizados, eles são valores diferentes. Né? Então, eu lembro bem que o do Mato Grosso do Sul, que é o Millet, ele, no total, a gente acabou liberando para ele 82 mil nesse período que... E o grande argumento do Millet, segundo ele, era para pagar as despesas do trabalho, do tempo que ele ficava em Brasília. E nós concordamos e fizemos esse investimento. E no caso do Mato Grosso, do estado do Mato Grosso, aí foram valores um pouco maiores, até porque eram pessoas, inclusive, com a representatividade até maior do que o Millet. O Edmilson, ele era secretário adjunto do Estado, da Secretaria da Fazenda. O João Vigílio era o procurador-geral do Estado. E o Francisco, ele era um procurador do Estado. O Francisco e o Miguel que fizeram mais o trabalho dentro da comissão. Um procurador e o outro técnico do Mato Grosso do Sul. Foram vários pagamentos para esses agentes? Vários pagamentos. Né? Por meio do Departamento de Operações Estruturadas? Por meio do Departamento de Operações Estruturadas, cada um desses era operacionalizado de uma forma diferente, cada um. Né? No caso dos 3 do Mato Grosso, eles cada um tinha um codinome, né? Tinha um apelido, e a proporção que o tempo ia andando e que eu via que, além do pedido que eu estava, né, começando a receber o dinheiro, eu fazia o planejamento. Né? E os valores dos 3 eram iguais, cada um recebia de uma outra. O Edmilson recebia diretamente do nosso departamento, né, orientado
aonde ele ia buscar o dinheiro. Em espécie. Em espécie. E no caso do João Virgílio recebia, pelo que me foi dito, me foi pedido para João Virgílio, e quem recebia era o Francisco Lima. Né? Cada um tinha o seu respectivo codinome, e o Miguel Millet, que era um valor mais baixo, ele recebia diretamente. Miguel Millet recebia, inclusive, em Brasília, né? Esses pagamentos que a ele foram dados. O senhor conseguiria identificar ou indicar os codinomes que eram utilizados para cada um desses agentes? Sim, no caso do Edmilson, o codinome era Cofrinho. No caso do João Virgílio era Careca, e no caso do Francisco era Manhoso. Tá? E no caso do Miguel Millet era Palha. Né? E esses pagamentos eles foram feitos que metodologia? Fazia as programações trimestrais, a gente tinha uma expectativa de pagamento para essas 4 pessoas. Isso foi aprovado pelo meu líder, né, que era o João Pacífico, a quem eu estava, né, desde o início aí ligado. Então esses pagamentos aqui eram do conhecimento e foram autorizados pelo senhor João Pacífico? Sim, foram autorizados esses pagamentos, tanto a autorização do sistema e do processo como um todo, quanto a efetivo liberação de pagamento, a proporção que a gente recebia. Né? E eles eram operacionalizados com o nome, né, o apelido deles, que cada um tinha esse apelido, que eu já acabei de falar. Quando eu autorizava, através não só da programação financeira, mas quando eu autorizava a liberação, era dito a eles aonde eles iriam pegar o dinheiro, ou que fosse ser entregue a eles o dinheiro. O contato do senhor para a liberação se dava com as pessoas que trabalhavam no Departamento de Operações Estruturadas da Odebrecht? Da Odebrecht, a programação trimestral eu fazia por e-mail. Essa programação trimestral é a programação onde o departamento lá se estruturava. Né? A proporção, e essa programação era aprovada pelo meu líder direto, que era o João Pacífico, e que autorizava aquela programação. A partir desse momento, eu tinha a delegação de pedir a liberação do dinheiro. E aí eu pedia a liberação de cada parcela para cada um dos codinomes, dos 4 codinomes, do Cofrinho, do Careca, Manhoso e Palha. E esses pagamentos ocorreram em que período de tempo, senhor? Mais ou menos 2 anos, 2006 e 2007. 2006 e 2007. E os pagamentos que as empresas que o senhor representava receberam dos estados, começaram a ser pagos em que época, mais ou menos? Mais ou menos nessa época, 2006 e 2007. Mas eu para esse grupo aqui, a gente estava sempre antecipado. Sempre antecipado. Não tinha correlação com o pagamento muito Não pouco. tinha, a gente estava antecipado, mas não era de todo descolado, né? Isso pode ser visualizado claramente quando a gente analisa a data do pagamento com a data do recebimento. Elas têm relações disso aí. O senhor falou 82.500 para o senhor Miguel Millet. E qual foi o valor para cada um dos outros 3? 330. Exato para cada um. Todos foram implementados e pagos. Todos foram implementados e pagos. O senhor, para corroborar esses fatos que o senhor acaba de relatar, está juntando que documentos? O senhor pode relatar e explicitar qual é a pertinência deles em relação à colaboração que o senhor está prestando? Sim, a cópia lá na origem, o processo judicial, né, da CBPO, né,
o acordo extrajudicial da CBPO, e aí quando falo da CBPO, estou falando dos créditos que vêm do Mato Grosso do Sul, tá? Então, tanto o judicial quanto o acordo de respeito ao estado do Mato Grosso do Sul. No caso do Mato Grosso, o ofício de reconhecimento do débito, a legislação específica da Comissão Especial, que veio da União como representante dos respectivos estados e do governo federal, e os e-mails das programações financeiras. Os e-mails são os internos da Odebrecht. Internos da Odebrecht, que originam, quer dizer, que fazem a programação, que é exatamente quando caracteriza a autorização por parte do meu líder e também a formalização depois do pedido de liberação. Os contatos com esses agentes públicos se deram pessoalmente? Pessoalmente. O senhor tem registro de e-mail, ligações? Não, e-mail não. E-mail, isso era pessoalmente. Né? Nas respectivas cidades? No caso, capitais, no caso do Miguel Millet, que era do Mato Grosso do Sul, a maioria dos meus contatos com ele foi no próprio gabinete dele, dentro da Secretaria do Mato Grosso do Sul. No caso do Francisco Lima, muito nos hotéis que eu ficava em Cuiabá. E novamente repetindo, o João Vigílio, o Francisco, quando falava comigo, inclusive sobre a questão de liberação de recursos, ele estava falando também em nome do João Vigílio. O senhor chegou a tratar especificamente com o senhor João Vigílio sobre esses pagamentos? Não. E com o senhor Edmilson? Com o Edmilson, sim. E onde eram os acertos? O Edmilson dentro do gabinete dele, né, na Secretaria da Fazenda. Ele era ele era subsecretário na Secretaria da Fazenda. Senhor Pedro, o senhor se recorda da participação de algum outro político, seja do estado do Mato Grosso ou do estado do Mato Grosso do Sul, nessas tratativas que houve junto à União para a viabilização desses recursos, algum outro parlamentar do Mato Grosso do Sul? Sim. Nessa época, o senador Delcídio, né, ele entrou muito fortemente nesse trabalho, como é que eu diria, trabalho político de juntar um governador que não era da base política do PT, né, que era o Blairo Maggi, com o governador Zeca, que era do PT. Então o senador Delcídio realmente meio que trouxe o Blairo Maggi para junto do PT e usou isso aqui como uma das formas de diálogo entre eles. O senhor então tratou desses assuntos com o senador Delcídio? O senador Delcídio, ele acompanhou, ele sabia que estava acontecendo esse acordo entre os dois estados, ele sabia que tinha a comissão, essa comissão era pública, né? Ele não sabia, por exemplo, desse acordo que eu tive de pagamento para esse grupo de pessoas aqui. Ele não sabia. Nem o governador sabia, nem os dois governadores sabiam, nem o Delcídio sabia. Mas quando o senador Delcídio passou a dar esse apoio, ele sabia que as empresas que o senhor representava tinham créditos a receber dos respectivos estados? Sabia. Quando foi mais ou menos que começou a intervenção do senador Delcídio para viabilizar o recebimento desses créditos da União? Talvez, eu diria que eu tenho até aquela... A comissão foi constituída por volta de que ano? Final de 2005. Então, antes da comissão ser constituída, o senador Delcídio já estava trabalhando para aquela... Não, o senador Delcídio entrou, eu diria que depois. Tá? Então, o senhor Pedro Augusto Carneiro... Pois não, à vontade. Nesse momento, senhor Pedro, de tratativas ainda do senhor com os governadores dos estados e aí, inclusive, com o senador Delcídio do Amaral,
houve algum pedido nesse momento ao senhor de pagamento em favor desses agentes políticos? Não. Dos agentes políticos, não. Nós não fizemos, nesse primeiro momento, nem tive pedido, nem, como eu falei, nós fizemos pagamentos a esses técnicos aqui que fazem parte da comissão. E como o senhor enxergava, de certa forma, o empenho desses agentes políticos em viabilizar esses recursos da União, sabendo que havia aí algum compromisso de que parte desses recursos fossem destinados à quitação dos débitos junto às companhias? O senhor entendia que poderia haver algum tipo de pedido nesse sentido, ainda que não tivesse sido expresso nesse momento? Entendia e tinha certeza que ia acontecer, mas não foi feito. Não houve por parte dos governadores, nem do senador Delcídio, e muito menos da União, nesse momento, nenhum tipo de pedido. O nosso pagamento foi em função desse grupo aqui de pessoas. Não houve o pedido, mas o senhor estava convicto de que haveria. Convicto que haveria. Eu acho que essa frase eu tenho a plena certeza que era isso. Tá? O senhor relata aí 2 momentos com relação ao tratamento desses créditos. Um seria o momento em que houve um acordo extrajudicial com o Estado do Mato Grosso do Sul e que viabilizaria inclusive investimentos no Estado, e um outro segundo momento que seria o momento da constituição dessa comissão para viabilizar recursos federais. Com relação a esse segundo momento, o senhor relatou que não se recorda de nenhuma outra pessoa da companhia ter tratado na União, na esfera da União, sobre esse tema. Com relação ao primeiro momento, ao momento anterior em que houve esse período de acordo e de execução de uma obra como investimento, como contrapartida da companhia, o senhor se recorda da tratativa de alguma outra pessoa da companhia sobre esse assunto na esfera federal? O acompanhamento é como o nosso presidente, o Marcelo, ele tinha agenda realmente com a agenda dele com ministros e representantes de outros escalões da União. Ele acompanhava, tá? Ele acompanhava. E esse tema foi um dos temas que era pauta de acompanhamento de Marcelo com o ministro Palocci. Tá? Mas eu diria que era um tema de acompanhamento, até porque a União estava envolvida. O senhor se recorda se o ministro Palocci era designado por algum tipo de apelido dentro da companhia? Dentro da companhia, sim, era o italiano. Né? Ele era como ele era tratado internamente. O senhor tratou com esse apelido italiano com outras pessoas? Alguém citava o ministro com esse nome? Apenas nessa relação, inclusive tem até uma troca, uma troca de e-mail minha com Marcelo e com João Pacífico, né, onde era eu atualizando de um lado e Marcelo atualizando de outro das conversas que ele estava tendo com o ministro Palocci e usando o apelido de italiano. Esses e-mails o senhor está encaminhando por cópia? Também, ele está anexado. Então, senhor Pedro Augusto Carneiro Leão Neto, né, o senhor gostaria de fazer mais alguma consideração final sobre esse termo específico, sobre esses fatos? Não, nesse termo específico não. Estamos tratando da comissão. Isso. Senhores advogados, o senhor tem mais alguma coisa a considerar? Tá. Então, doutora Movan, portanto, respondidas as questões formuladas, nada mais havendo a ser consignado, será agora encerrada a gravação audiovisual e em seguida lido e assinado o termo, que também registra o presente ato.